Muito bom. Mais uma vez, bom dia a todos e a todas. São 8h37 e aí, respeitando a pontualidade de vocês, eu quero iniciar o nosso ciclo edição 2022 de webinários do Viracer. Quero cumprimentar aqui, em nome de todo o time de profissionais Viracer, fazer um cumprimento direto ao meu amigo, parceiro de trabalho, Martiano Nascimento. Nós dois temos a honra de iniciar hoje esse ciclo de webinários, que tem o objetivo de oferecer a todos vocês a oportunidade de receber informação e conhecimento sobre temas socioambientais, legislação, indicadores, boas práticas, inovação e outros que podem subsidiar a gestão socioambiental mais eficiente com melhores resultados. Nós queremos destacar o esforço que fizemos para que esse evento tivesse uma boa representatividade em todo o Brasil. Então, agradeço aí aos nossos dezenas de consultores que multiplicaram, que repercutiram o convite. Esse é o primeiro. E nós daremos continuidade sempre fazendo esse mesmo empenho. O nosso agradecimento também aos representantes das prefeituras que estarão conosco hoje. Nosso evento terá duração total de 1h30 e vamos dedicar os minutos finais, aproximadamente 20 minutos, para interagir com vocês. Como eu coloquei aí no chat, a nossa plataforma Zoom oferece alternativas de interação. No chat, vocês devem continuar colocando nome e organização que representa o município onde está, e o campo QSA, para vocês registrarem perguntas sobre o tema abordado hoje, e, ao final, eles serão respondidos ao vivo. O tema escolhido para esse primeiro evento é o Sistema Nacional de Informações para o Saneamento, que está vinculado à Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério do Desenvolvimento Regional. O SNIS, como é conhecido, ele se tornou o maior e o mais importante sistema de informações de saneamento básico brasileiro. Para apresentar o SNIS, está conosco aqui a pesquisadora Tayana Cardoso, que é coordenadora de resíduos sólidos na Secretaria Nacional de Saneamento. Tayana é engenheira sanitarista e ambiental, é mestra em engenharia ambiental na área de pesquisa de resíduos sólidos urbanos, agrícolas e industriais. Nós temos acompanhado a atuação da Tayana, também como coautora de publicações e produtos gerados pelo SNIS nos últimos anos, e apreciamos muito, Tayana, a sua dedicação como pesquisadora também da Universidade de Brasília. Parabéns por esse trabalho, é uma honra ter você conosco, inaugurando, o nosso ciclo de webinários, e eu passo agora a palavra para a sua apresentação e explanação. Olá, bom dia a todas e todos. Eu quero agradecer muito esse convite especial, as palavras gentis do nosso amigo Geraldo, Virgínio, e agradecendo a sua pessoa, quero agradecer a toda a equipe Viracer, que desenvolve um trabalho muito importante junto às prefeituras, atuação também em relação aos acordos setoriais. Isso faz com que a gente consiga levar o saneamento para frente, ter universalizados não só cobertura, mas também qualidade de serviço, e essa interação tão rica, e valorosa com os gestores municipais, as prefeituras municipais, Então a gente fica muito contente, porque com certeza precisa de um trabalho a muitas mãos, para que a gente consiga evoluir o saneamento no nosso país. Por isso, eu fico muito honrada pelo convite, agradeço desde já, e aproveito também para cumprimentar todos que nos assistem, que reservaram esse tempinho nessa sexta-feira para estar aqui e a gente poder conversar, trocar uma ideia, ser um papo descontraído,
Eu vou trazer algumas informações que a gente tem do SNIS, mas, lógico, não limita nem um pouco a quantidade de informações ou análises que vocês possam também fazer dentro do sistema. Então, essa minha apresentação é apenas um convite, uma porta de entrada, para que vocês acessem as nossas informações e entrem em contato conosco também, com a nossa equipe. A nossa equipe é muito acessível, nós temos, ao final da apresentação, vou deixar os nossos contatos, né? Nós temos uma equipe técnica que é sempre muito receptiva e colaborativa, com as prefeituras, com os pesquisadores, né? A gente gosta muito de fazer essa interação com o público, né, que utiliza as informações do SNIS. Então, por isso, muito obrigada. Acho que eu vou começar, então, a apresentação. Peço só um minutinho para eu iniciar compartilhamento de tela aqui da apresentação. Deixa eu ver aqui. Prontinho. Então, vamos lá, né? Então, como foi apresentada anteriormente, né? Eu sou porta-voz, então, nossa equipe, nós temos 4 pessoas aqui na equipe de resíduos sólidos do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, né? Então, eu sou uma pesquisadora, tá? Então, meu vínculo é com a Universidade de Brasília, a gente atua dentro aqui da Secretaria Nacional de Saneamento, né? Como foi colocado, e eu coordeno o módulo de resíduos sólidos, então, do SNIS. Nós temos outros módulos, vocês já vão ver aqui na sequência, né? O conteúdo que eu vou trazer para vocês hoje. Eu vou falar sobre o SNIS, as informações importantes sobre o nosso sistema, falar muito brevemente sobre os formulários de preenchimento, principais resultados que nós temos, para mostrar para vocês um pouco de navegação, né, do site, onde que vocês podem encontrar informações. E também falar um pouco, eu trouxe um conjunto de dúvidas frequentes, mas eu estou contando que vão surgir dúvidas de vocês. A não ser que não tenhamos dúvidas, eu trago aqui um pouquinho de dúvidas frequentes que a gente acompanha todos esses anos de SNIS, né? Mas se não for necessário, né, a gente não levanta isso e vamos trazer as de vocês, né? As dúvidas de vocês que é o mais importante. Vamos lá então, né? Como já foi mencionado, né, o SNIS é o maior e mais importante sistema de informações do setor de saneamento brasileiro, né? Ele foi criado em 1996 como parte do Programa de Modernização do Setor de Saneamento, o PMSS, e o SNIS se consolida como um importante patrimônio de produção de conhecimento, né, reconhecido pela Lei 11.445 de 2007, que é a Lei do Saneamento, né, e que foi atualizada recentemente pelo novo Marco Regulatório do Saneamento, que é a Lei 14.026 de 2020, né. E lá nessa atualização, ela define que os sistemas de informações são instrumentos de promoção, de transparência das ações, né. Então, o SNIS, ele não tem só resíduos sólidos, né? Ele é um sistema que aborda também a questão da água e do esgoto, a questão das águas pluviais e resíduos sólidos. Cada módulo foi desenvolvido com nessa história desde 1996, não começou tudo ao mesmo tempo, né? Em 1996 a gente já tinha os 4 módulos, não, foi um amadurecimento do setor de saneamento, né? Que primeiro abordava água e esgoto, depois em 2002 iniciou o módulo de resíduos sólidos, e só em 2015 a gente foi tratar da questão das águas pluviais. Então, esse desenvolvimento do sistema de informações também foi acompanhado de um amadurecimento, do entendimento de saneamento para o país, né, da necessidade de saneamento para o país. Então, a evolução do SNIS, a gente, que nem eu falei para vocês, a gente tem uma pequena linha do tempo, né, então, concepção do SNIS em 95, 96 a criação do módulo água e esgoto, 2002 a criação do módulo resíduos sólidos, em 2007 veio o marco regulatório do saneamento básico, em 2014 veio o lançamento do PLAN-SAB, que é o Plano Nacional de Saneamento Básico, né, com metas e para a gente conseguir acompanhar esse avanço do saneamento no país. Em 2015 a gente teve a criação do módulo águas pluviais, em 2020 veio o marco regulatório de saneamento básico, em 2002 aí a gente está trabalhando para uma evolução. Desculpa, em 2022, nós estamos trabalhando aí para uma evolução tecnológica, né? Afinal, o SNIS, módulo resíduos sólidos, foi concebido lá em 2002,
20 anos, então, a gente está fazendo, né, de módulo resíduos sólidos, e a gente precisa evoluir, a tecnologia evoluiu, né, e cada ano mais rápido, né, e o ISNIS precisa evoluir também, tanto do ponto de vista legal, né, que o que a lei prevê é o SINISA, né, o sistema SINISA, e também do ponto de vista tecnológico, né. Então, nisso que nós estamos trabalhando aqui arduamente, ao mesmo tempo que a gente faz o SNIS antigo, né, desde esse sistema que nós temos ainda antigo funcionando, né, porque a gente até colocar um outro sistema para funcionar, o outro continua funcionando, né, e nós ao mesmo tempo trabalhamos nessa evolução tecnológica, né, então existe um esforço aqui de pesquisa e evolução constante, todos os anos o SNIS trabalha para sua evolução, melhoria contínua mesmo, tá? Bom, mas quais são os objetivos do SNIS, né? O SNIS, ele tem alguns objetivos que eu trago para vocês. O planejamento, ele auxilia no planejamento e execução de políticas públicas, na orientação da aplicação de recursos, conhecimento e avaliação do setor saneamento, avaliação de desempenho dos serviços, aperfeiçoamento da gestão, orientação de atividades regulatórias e de fiscalização, e no exercício do controle social, né? Eu costumo dizer, assim, quando eu vou apresentar o SNIS, que utilizar as informações do SNIS para o planejamento é como se fosse dirigir olhando para o retrovisor, porque o futuro, ele é incerto, né, à nossa frente, mas o passado nós conseguimos olhar, né? Já é difícil dirigir, né, sem nada à frente, né, com uma venda, né, mas quando a gente tem aí esse retrovisor ele vai tentar nos ajudar minimamente a fazer a guiar aí a evolução nos nossos municípios, nos estados, no país, né. Então, o SDIS, ele é esse nosso retrovisor, e um retrovisor não é o suficiente para a gente planejar, a gente precisa de bons olhos, a gente precisa que as informações estejam bem apresentadas também, são diversos fatores para a gente conseguir planejar com qualidade, né? Precisamos de gestores hábeis que conheçam essas informações, né? E então todo um conjunto de fatores para que a gente consiga planejar olhando aí esse passado, né? Bom, vamos lá. E qual é o contexto do SNIS aí no governo federal, né? O SNIS, ele é o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, ele não é o único sistema de resíduos que nós temos no governo federal, nós temos aí um irmão mais novo, que é o Sistema SINIR, que se chama Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos, tá? Então, o SNIS, que nem eu mostrei para vocês, ele abrange não só resíduos sólidos, abrange os outros componentes do saneamento, né? Água, esgoto, drenagem urbana e resíduos sólidos. E o SINIR, ele trabalha só com a gestão de resíduos sólidos, tá? Então, o SINIR é um sistema exclusivo sobre resíduos, enquanto o SNIS é um sistema de saneamento. Bom, mas o que muda, né, de um para o outro em relação a resíduos, né? Então, no SNIS, ele é regido pela Lei Federal 11.445, que é a lei do saneamento. E a política associada, então, né, que é a Política Nacional de Saneamento Básico, e administrado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Aqui, como ele é regido pela Política Nacional de Saneamento Básico, o SNIS, o foco do SNIS é a parte de resíduos sólidos urbanos e limpeza urbana. Então, a gente não vai tratar no SNIS, por exemplo, resíduos agro-silvopastoris, resíduos especiais, resíduos de logística reversa. Ele até abrange algumas questões, se tem ou se não tem, mas a gente não vai a fundo buscar dados de logística reversa, né? Porque o SNIS está descontinuando isso de dentro do seu sistema, né? Porque antes o SINIR não existia, né? E aí a gente até subsidiava algumas informações dessa natureza, mas ao longo dos anos o SNIS está descontinuando isso, né? Então, por exemplo, resíduos de serviço de saúde, a gente tem até algumas questões ali, mas ele é foco do SINIR, né? Ele deixa de ser resíduos de construção civil, ele deixa de ser um foco do SNIS. E o SNIS está se voltando e focando muito mais para resíduos domiciliares e públicos e limpeza urbana, que é o foco da Política Nacional de Saneamento Básico, tá?
Então, o CNIR ali, que é o componente, que é o sistema do Ministério do Meio Ambiente, né, que está associado à Política Nacional de Resíduos Sólidos, então ele é específico para resíduos sólidos, e aí ele vai tratar outros tipos de resíduos sólidos, não só os resíduos urbanos. Ele trata, então, de resíduos especiais, resíduos de outras naturezas, tá? Então, o objeto da minha apresentação não é o CNIR, eu vou falar do SNIS, tá? E outra coisa que eu deixei aqui como nota importante, né, porque nós estamos com os dois sistemas abertos do preenchimento, né, acho que até sexta-feira o CNIR está aberto para preenchimento, e o SNIS está aberto até 30 de maio, então o nosso sistema vai levar mais um mês aí de abertura de coleta de informações, né, então nós estamos nesse momento com a coleta aberta, né, então, já fica aí o alerta para os prestadores que ainda não entraram dentro do sistema, né, os técnicos municipais que estão aqui nos ouvindo. O SNIS está aberto para coleta, né, e preencher o SNIS, aliás, ao preencher o CNIR, que é lá o que eu falei para vocês do Ministério do Meio Ambiente, ele não exime, então, não tira a responsabilidade do preenchimento do SNIS. Ambos os sistemas precisam ser preenchidos, né? Inclusive, é bom aqui lembrar que pelo novo Marco Nacional de Saneamento Básico, se você não preenche o SNIS, existem implicações sobre a liberação de recursos federais para saneamento, né? Então, fica vedado esse acesso aos municípios que não preencherem o SNIS, né? Então, fica esse alerta nosso aqui também, para que os prestadores que tenham interesse de acessar emendas parlamentares, recursos da FUNASA, recursos da Caixa Econômica, né, seja para realização de alguma melhoria nos seus sistemas, né, precisa estar com o SNIS em dia para conseguir acessar esses recursos, né. Então, é muito importante estar atento ao período de coleta. Então, seguindo, né, eu acabei de falar para vocês que a gente está com a coleta em andamento, né, então eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona esse ciclo do SNIS, de obtenção de informações, né, a gente leva um ano, então, é o período que o SNIS leva para publicar um relatório, né, mas por que o SNIS não coleta e já publica? Bom, para a gente publicar informações com qualidade, vocês vão observar que a gente precisa de um ano para realizar todas essas atividades. Por quê? No início do ano, a gente trabalha aproximadamente 90 dias com aperfeiçoamento de sistema. Então, o início da coleta é a pré-coleta, né? Então, como eu falei para vocês, o SNIS trabalha com melhoria contínua. Então, nós melhoramos todos os nossos campos. Ao longo da coleta do ciclo anterior, a gente percebe o que teve de dificuldade, quais são os avisos e erros que a gente precisa aperfeiçoar, né? Então, o SNIS, ele é um sistema inteligente. Não é você chega lá, abre o sistema e coloca qualquer informação e o SNIS vai aceitar. Não, nós temos um sistema de alerta de avisos e erros. Então, se você colocar um dado muito absurdo, o SNIS não vai aceitar, porque ele é inteligente e sabe qual que é um parâmetro adequado para o seu município, para o porte do seu município, né? Então, a gente trabalha nesse aperfeiçoamento de avisos e erros durante esse período de pré-coleta. Além disso, a gente atualiza o cadastro dos prestadores. Mudou a gestão, mudou a pessoa que vai ser responsável por informar os dados do SNIS, porque a gente sabe que o quadro das prefeituras é variável. Então, nós mandamos uma mensagem solicitando atualização do cadastro de prestadores, né? Comunicamos que o SNIS vai fazer a gente manda o ofício aqui do circular do gabinete da Secretaria Nacional, né? Informando que vai ter a coleta de dados para os prestadores se prepararem, né? E por que não começa em janeiro a coleta de dados? Porque a gente precisa aguardar que os municípios eles finalizem aí a questão do ano administrativo, né, a gente sabe que precisa de um período, né, para pegar todas essas informações de janeiro a dezembro do ano anterior, então precisa ter um tempo para conseguir pegar essas informações e aí conseguir colocar dentro do sistema. Então, a gente acredita que a gente aguarda um período de 3 meses aí para iniciar a coleta em abril, para também dar tempo dos prestadores, né, terem essas informações contábeis, principalmente, né, precisa de um tempo, não dá para pedir em janeiro isso, né, vocês que entendem a realidade dos municípios sabem muito bem que não dá para a gente pedir a informação contábil em janeiro, né, ainda está encerrando toda a prestação de contas aí dos municípios, né.
Aí, depois de todo esse período de pré-coleta, a gente inicia a coleta de informações e nós separamos aproximadamente 90 dias para que os prestadores preencham os nossos formulários. As informações de SNIS, do SNIS, resíduos sólidos, daqui a pouquinho vou mostrar para vocês o conjunto de informações que nós pedimos, ele é uma quantidade até relativa, né, de informações, a gente recebe muita reclamação, porque é muita coisa, é muita coisa. Nossos formulários, eles habilitam e desabilitam conforme a complexidade do seu município. Então, por exemplo, o nosso menor município é Serra da Saudade, eu acho que não tem 600 habitantes ali no município de Serra da Saudade. Então, o nosso sistema ele tem que se adequar desde Serra da Saudade até São Paulo, que tem mais de 12 milhões de habitantes. Então, vocês imaginam, né? Ele é um sistema que ele é plástico, ele se molda a esses municípios pequenos e maiores, né? Então, às vezes, você tem uma pergunta lá de sim ou não, é para o nosso formulário se tornar o tão complexo possível, é o seu sistema, né? Então, a gente tem aí o prazo de 90 dias para os prestadores colocarem as informações dentro do sistema, né? Então, a gente acredita que é um prazo exequível, mas quem começa mais cedo tem essa vantagem de perceber quais são os erros que tiveram, que precisam ser ajustados, podem entrar em contato com a nossa equipe, e a nossa equipe pode ajudar vocês a entender por que está dando esse erro, por que eu não consigo finalizar o meu preenchimento, né? Então, tudo tem um porquê, né? A gente não coloca nada sem ter uma razão de ser ali nos nossos avisos e erros, né? Então, por isso que quem inicia com brevidade tem mais chance de conversar aqui com a nossa equipe e tirar suas dúvidas, né? Porque ao final da coleta, lá na última semana, tem uma tradição de que todo mundo deixa para a última semana, a gente recebe uma quantidade de chamadas, né, aqui telefônicas muito elevado, né? Então, a gente sempre deixa esse alerta para que comecem a preencher com brevidade, que o nosso atendimento aqui é ainda melhor e tem ainda mais oportunidade de conversar aqui conosco, da equipe técnica, né? Depois de colocar os dados, então, dentro do sistema, a gente tem mais 90 dias para fazer a análise desses dados e poder fazer testes, né, para ver se o preenchimento está certinho, está ok, né, a gente dá oportunidade mais de uma vez, né, damos muitas oportunidades aos prestadores para corrigirem o seu dado, para revisar o seu preenchimento e colocarem dados consistentes, né, então pode ser que eventualmente nós encaminhamos alguma pergunta, você tem certeza que é isso mesmo e tal, e são oportunidades para correção, então a nossa equipe técnica nesses 90 dias vai estar fazendo diversos testes, para que a gente publique dados consistentes, né? Aí, depois desses 90 dias, a gente manda uma versão preliminar de quais vão ser os dados que nós vamos publicar e damos a última oportunidade, é isso que nós vamos publicar, tá tudo bem? Não, eu quero que mude mais uma coisinha. Aí a gente recebe essas últimas alterações e começamos a trabalhar na publicação. Para o desenvolvimento dos diagnósticos, vocês vão ver a quantidade de informações que nós publicamos nos nossos diagnósticos. A nossa equipe precisa de pelo menos 90 dias, para fazer a geração de planilhas, painéis, diagnósticos, né? As nossas publicações, elas são preparadas em 90 dias, o que a gente considera, assim, uma maratona vencida, assim, e todos os anos com muito empenho da nossa equipe, né, uma equipe, assim, muito, muito empenhada em entregar o mais breve possível. E aí, depois desses 90 dias, nós temos a publicação oficial no mês de dezembro, né, no início de dezembro, que nós publicamos as nossas informações, né? Então, o SNIS, ele sempre publica do ano anterior, a gente não pode publicar o dado do ano corrente, porque o ano não encerrou, né? Então, vocês vão ver, a gente publicou em dezembro os dados de 2020, né? Então, 2001 nós publicamos 2020. Em dezembro deste ano, nós vamos publicar os dados de 2021. Beleza? Gastei bastante tempo aqui explicando o ciclo de coleta para vocês entenderem, né? E entenderem o tanto que a nossa equipe trabalha para entregar dados confiáveis para vocês. Então, se alguém chegar e dizer assim, porque o dado do SNIS, ele não é um bom dado, tal, vocês já vão estar cientes aqui, a nossa equipe trabalha arduamente para entregar, sim, um bom dado nos nossos diagnósticos nacionais e nas nossas séries de dados, viu? São dados aí muito
muito bem explorados, né? Agora eu vou mostrar para vocês, para quem nunca entrou dentro do nosso sistema, tá cheio de setinha e coisinha vermelha aqui, mas é só para me ajudar aqui a mostrar para vocês. Esse aqui é a carinha do nosso sistema de coleta, tá? Geraldo, deixa eu até pedir aqui fazer uma solicitação. Se você precisar me interromper alguma coisa, viu? É só acionar o microfone, porque eu só estou vendo a minha apresentação, não consigo ver vocês nesse momento, tá? Mas tá eu vou tranquilo, Tayana, tá tranquilo? tá. Eu acho que tá audível para todos. Se então você tá também bem. quiser aí alguns segundos para tomar uma água, se hidratar, porque o conteúdo é longo, né? Fique à vontade, tá seguindo bem. Isso. Muito bem. Eu espero que as pessoas estejam gostando. Estou tentando ser didática aqui nesse momento. São informações técnicas, mas vai valer a pena entender aqui a lógica. Então, só um instantinho, vou molhar aqui o bico um pouquinho. Agora sim, continuamos. Então, essa aqui é a carinha do nosso sistema, esse sistema que ainda não evoluiu tecnologicamente, né? Que eu vou falar para vocês que a gente está numa transição, né? Então, aqui eu mostro para vocês, aqui a gente tem a setinha formulários, né? Estou mostrando aqui essa primeira setinha vermelha aqui. Quando a gente clica aqui nessa abinha formulários, ele vai abrir todos esses formulários aqui do SNIS. Nós temos 13 formulários, mais 2 formulários cadastrais, né? Então, esses 2 primeiros aqui, você vai colocar mais as questões de contatos da prefeitura, quem está preenchendo, né? Os nossos contatos de referência aqui, com o módulo resíduos sólidos, né? E aqui no descritivos também explicar mais sobre a gestão municipal, né? Então, colocar aqui os dados da secretaria, né? O órgão que faz a gestão municipal. E aí, depois disso, nós temos informações sobre delegação, informações gerais, né? Informações financeiras, informações de trabalhadores, coleta domiciliar e pública, informações sobre coleta seletiva e triagem, coleta de serviços de saúde, que não são dados obrigatórios, por isso que ele está em verdinho, né? Da mesma forma, a coleta da construção civil, informações sobre varrição, capina e roçada, outros serviços, sobre a situação de catadores também, as unidades de processamento, que são aí os nossos lixões, aterros, unidades de triagem, unidades de compostagem, todos entram aqui nas unidades de processamento, e também um pouquinho sobre políticas e planos, tá? Então, olha a quantidade de informações que o SNIS coleta. Nós coletamos 288 informações que geram 47 indicadores. Puxa vida, é um conjunto bem interessante. A gente consegue fazer boas leituras aí do que está acontecendo no município, né? De tanta coisa que a gente pergunta. Aqui dentro do sistema, até para mostrar para vocês, depois que então, tem que entrar em cada um desses formulários separadamente para ver as perguntinhas, o que a gente tem lá dentro, né? Mas o nosso sistema, ele traz algumas ferramentas para ajudar, né? Então, vou mostrar para vocês algumas ferramentas que o SNIS tem. O SNIS tem glossários de informações. Bom, o que é essa informação aqui que eu não estou entendendo? Então, nós temos um glossário para você entender melhor o que a gente está pedindo ali. Nós temos manuais de preenchimento que eu mostro aqui para vocês. Temos um manual que explica cada coisa que você precisa se atentar ali na hora de preencher. Então, quem vai preencher o SNIS, nossa, tem que ter aí o seu manual, né? Tem que ter um manual do lado para preencher. Isso facilita muito a vida de quem vai preencher com o seu manualzinho do lado, né? Então, muita coisa que a gente fica desesperado. Ai, meu Deus, o que é isso? Você vai lá dar uma consultadinha no manual que vai ter bem explicadinho para você, tá? Além disso, a gente tem os formulários do que foi preenchido no ano anterior. Isso pode subsidiar e ajudar muito no preenchimento do ano atual. Então, quem preencheu o ano anterior tem uma vantagem que pode consultar as informações do ano anterior para ajudar aí nesse preenchimento. Lembrando que é ajudar, nunca se copia uma informação de um ano para o outro, senão a gente não consegue medir a evolução, né? E o SNIS também não permite dados financeiros repetir até os centavos, não, isso não é possível fazer, tá bem? Então, vamos lá, e depois que você preenche, fica tudo verdinho, você pode clicar no botão finalizar preenchimento.
Depois que finaliza o preenchimento, você vai receber um recibo de finalização e só ao final da coleta você vai receber uma adimplência com o SNIS, né? Que é o documento que o governo pede, né? Ah, você está adimplente com o SNIS para poder participar aqui dos processos de recurso? Ah, estamos adimplente, daí mostra o documento de adimplência, tá bem? Vamos lá, né? Mas com tudo isso, né? Voltei aqui no slide, com tudo isso que a gente tem que prestar de informação, será que os municípios brasileiros preenchem, né? Ou é muita coisa e aí os municípios não preenchem, deixam para lá? Vou mostrar para vocês como é que está a nossa amostra, a representatividade da nossa amostra. A nossa amostra, desde 2002, ela só vem crescendo, né? Olha que coisa boa, né? Esse gráfico aqui mostrando o crescimento, né? A gente tem aqui o gráfico em população, né? Estou mostrando para vocês em representatividade de população. Então, a gente lá no início, em 2002, a nossa amostra era uma amostra que a gente convidava os municípios, e depois ela passou a gente a convidar todos os municípios a participarem do SNIS. E a cada ano, mais municípios participam, né? Então, ela saiu de 31% de população total, e hoje nós estamos com 92,3% de municípios de população total, né? O que equivale a 82,4% dos municípios brasileiros participando da amostra do SNIS. Então, se o país tem 5.570 municípios, a nossa última amostra foi de 4.589 municípios prestando informação, o que é algo, assim, muito representativo, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o nosso estado mais representativo, que é o estado de Santa Catarina. Vocês estão vendo aqui no mapinha, isso aqui é um mapa que eu já vou mostrar para vocês onde vocês podem acessar. Então, aqui nós temos Santa Catarina. Quem está em vermelhinho foi quem não respondeu a amostra de 2020. Então, a gente consegue ver exatamente quem não preencheu o SNIS no estado de Santa Catarina. O estado de Santa Catarina tem 93,9% de participação. Então, é a nossa maior participação dos estados, né? Mas ainda assim, a gente tem alguns municípios que não preencheram a amostra. Nosso sonho é que o SNIS, né, alcance 100%, mas a gente sabe que não precisa de 100% para trazer informações de qualidade representativas do nosso país, né? A gente tem uma amostra representativa para gerar as nossas informações. Então, depois eu vou mostrar para vocês lá no nosso sistema, onde que você chega nesse mapa para olhar o seu estado, viu? Tá, e aí com esse conjunto de informações, o que o SNIS publica, tá? Então, que nem eu falei para vocês, em dezembro a gente faz uma das nossas principais publicações. A gente publica o diagnóstico temático do manejo dos resíduos sólidos. Antigamente, esse diagnóstico era um diagnóstico único, tá? Hoje a gente publica uma versão resumida dele, que chama Visão Geral. Então, a gente coloca os nossos dados principais do setor de resíduos sólidos. E, ao longo do ano, a gente vai liberando análises mais específicas. Então, na segunda-feira, a gente fez a nossa primeira publicação específica. Isso tudo está acontecendo pela primeira vez nesse ano, tá? Então, antigamente, no ano anterior, a gente publicava tudo num diagnóstico só, e ele era uma publicação bem pesada, assim, bem robusta mesmo, e agora a gente dividiu ela em mais 3 publicações ao longo do ano, tá? Então, a gente publica em dezembro a visão geral, então, que é um resumo das nossas principais informações. E na segunda-feira, agora, nós publicamos a nossa publicação específica sobre a gestão administrativa e financeira, tá? Aí, em junho, nós vamos publicar a gestão técnica, e em setembro nós vamos publicar a nossa publicação específica sobre infraestrutura, tá? Daí são análises mais específicas, a gente traz aí uma visão dos técnicos da secretaria, né? Então são discussões assim mais aprofundadas e com uma análise crítica que faz parte que incorpora a visão crítica dos técnicos aqui da Secretaria de Saneamento. Nós realizamos discussões técnicas internas para trazer essas visões para vocês, né? Porque quando um dado muda, uma análise muda, ela precisa ser bem justificada, embasada, então a gente faz discussões internas aqui para trazer para vocês o porquê da mudança, né? Agora, para quem quer entender
um pouquinho mais do beabá do saneamento básico, né? O que é uma unidade de processamento, o que é aquela infraestrutura, como que é uma rota tecnológica de resíduos sólidos. O ISNIS publicou no ano de 2020, aliás, no ano de 2021, essa publicação que é o Panorama do Saneamento Básico no Brasil. Ele não é uma publicação específica de resíduos, ele é de todo o saneamento básico, então ele traz mesmo assim o ABC, assim, que pode ser até trabalhado com uma visão pedagógica dentro das escolas. Tem ele vai do conteúdo mais básico até o conteúdo bem específico, tá? Então eu convido os nossos a quem nos assiste, né, para dar uma olhadinha nessa publicação. Ela é uma publicação bem visual, bem bonita, né, que traz dados também sobre saneamento, mas ela é focada em conceitos, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês, olha que legal, o cidadão, a cidade e o saneamento, né? É uma visão que a gente traz aqui da inter-relação entre os módulos do saneamento básico, né? Então, a gente mostra desde a coleta de resíduos, a gente fala de dieta, diete, né? Dos usos da água, enfim, da drenagem urbana e todas essas inter-relações entre os módulos. E especificamente aqui de resíduos sólidos, a gente mostra um pouco das rotas tecnológicas de resíduos, né? Que pode ser mais simples a mais complexa. Então, é bem legal você dar uma olhadinha lá nesse material. Ele é um material que a gente tem foi muito interessante, assim, ter realizado essa publicação, e é uma publicação muito bonita, a gente gosta muito de mostrar isso, além das publicações técnicas que nós fazemos, né, de trabalhar os dados. Bom, mas daí lá naquela publicação que eu falei para vocês que nós dividimos em 3, né, eu queria mostrar para vocês aí a publicação técnica, o que a gente traz de coisas interessantes. Eu vou dar só uma tangenciada, assim, uma passada bem rápida para vocês entenderem o que a gente traz, e depois para vocês irem lá e acessar o nosso documento, esse que a gente publicou na segunda, o Visão Geral também, tá? Então, olha só que interessante, a gente consegue mostrar para vocês como é que está a questão de implementação de políticas e planos de saneamento básico, de resíduos sólidos, né? Então, no nosso país, a gente tem aí, da nossa amostra de 4.589 municípios, 54,4% dos municípios já tem política de saneamento básico estabelecida. Nós temos 2.887, 62,9% de municípios com planos municipais de saneamento básico, né? Então, um pouquinho mais de municípios com planos municipais de saneamento básico do que com políticas, né? Olha só que interessante, né? Tem um porquê disso, né? E aí a gente também vai mais especificamente em relação a plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, nós constatamos que ainda, que para além dos planos municipais de saneamento básico, que contemplam também a parte de resíduos sólidos, nós também temos 59,4% de municípios que têm o PMGIRS, que é o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, né? Com variações interessantes para cada macro-região. Então, eu trouxe o mapa aqui para vocês, mostrando que existe variações, né, de macro-região para macro-região, em relação a políticas e planos de saneamento e resíduos sólidos. Sobre cobertura diferenciada e seletiva, né, eu queria mostrar para vocês aqui que a gente trata a questão da coleta, tanto a coleta indiferenciada, então a coleta convencional, e a coleta de seletiva, aqui só falando de coleta, viu? Os caminhões que passam, as infraestruturas de coleta, né? Então, a gente tem o atendimento de coleta de resíduos, né? 90,5% da população total do país é atendida com coleta direta e indireta. Coleta direta, então, né? Ponto a ponto, os caminhões passando, né? Nos pontos de coleta, na frente da casa das pessoas, né, e comércios, mas aqui esse 90%, 90,5% de coleta, ele também está trazendo aí a questão dos pontos estacionários, às vezes áreas rurais, né, ou áreas com difícil acesso, a gente tem aí a questão da coleta em pontos estacionários, então coletas ponto a ponto e não porta a porta, né. Mas em relação à população urbana, a coleta de resíduos, daí só em relação à área urbana, já chega a 98,7%. Então, a gente está numa condição, assim, quase universalizada de coleta de resíduos em áreas urbanas, né?
E quanto de resíduos que a gente coleta no país? 66,6%, 66,6 milhões de toneladas de resíduos coletados no ano de 2020. Isso equivaleu a 1,01 quilo habitante dia, tá? Lógico, com variações, que nem eu mostro aqui no mapa, variações de macro-região para macro-região, né? Então, depois eu convido vocês a entrarem lá no nosso Visão Geral, que vocês vão ver essa distribuição. Bom, em relação à coleta seletiva, né? Em relação à coleta seletiva, dos 4.589 municípios, nós identificamos que 1.429 municípios informaram ter coleta seletiva na modalidade porta a porta, né? E o que isso faz com que tenhamos 66,2 milhões de habitantes com coleta seletiva, tá? E quanto que é coletado? Bom, ao passo que a gente tem aí da coleta convencional e seletiva, né, 66,6 milhões de toneladas, o quanto desses 66,6 milhões de toneladas é coletado seletivamente? 1,9 milhão de toneladas. Né? Então, a gente aí tem um longo caminho para trilhar, para a gente ampliar a coleta seletiva. A presença ou não de coleta seletiva não significa a ampliação, né? Às vezes é apenas na área central, nos bairros de centro, por exemplo, né? Então, isso precisa ser ampliado, né? A coleta seletiva. Bom, vamos lá. Falando um pouco de recuperação, já estou terminando, vou passar bem brevemente, né, essa questão. Então, falando um pouco de recuperação de resíduos recicláveis, né? Então, se a gente tem de coleta 1,9 milhão, vou fazer uma pergunta para vocês. Coleta seletiva significa que aquele resíduo vai ser recuperado? O que eu coletei, bom, vai ser reciclado. Quem entende no dia a dia dos municípios sabe que não é bem assim, né? Às vezes você coleta seletivamente, quando chega lá na triagem na cooperativa, nem todo esse material consegue ser recuperado, porque tem rejeito lá dentro, ou às vezes aquele material não tem como vendê-lo, não tem quem receba, a gente não consegue vender. Então, nem todo o material que é coletado, que é aquela 1,9 milhão de tonelada, é recuperado. A gente tem de recuperação de recicláveis secos 1,7 milhão de tonelada. Né? Então, a gente tem uma diferençazinha que são os rejeitos, né? Isso equivale a quê? A 7,99 quilo habitante ano, né? Então, lá na coleta convencional, a gente chega lá em 1,01 quilo habitante dia. Quando a gente vai falar de recuperação de resíduos, a gente tem quase 8 quilos por habitante no ano, apenas, né? Então, olha só que grande diferença, né? Sobre as cooperativas, né, as associações de cooperativas que trabalham que fazem esse trabalho de triagem e reciclagem dentro das unidades de processamento, né, de triagem. O SNIS identificou 1.677 cooperativas atuando na coleta seletiva, né, em 1.664 municípios. E um contingente de trabalhadores catadores, né, de 35,7 mil associados de cooperativas ou associações, tá? Sobre resíduos orgânicos, que também existe recuperação de resíduos orgânicos através de compostagem, o país, em 2020, recuperou 0,27 milhão de tonelada, quase 0,3, né, milhão de tonelada. Então, aqui no desenho que a gente mostra para vocês, né, é um resumo disso, de 66 milhões de toneladas, que é o 1,01 quilo habitante ano. A gente tem uma recuperação de 1,7 milhão de toneladas de recicláveis secos, 0,27 de milhão de toneladas de orgânicos, e 1.325 unidades de triagem e 74 unidades de compostagem envolvidas nessa recuperação. Sobre a disposição final, eu acho que é o último dado que eu trago aqui para mostrar para vocês, né? Tudo isso é só para deixar um gostinho de quero mais em vocês e vocês irem lá no nosso sistema, na nossa plataforma, dar uma olhadinha como é que está o seu município, o seu estado, né, a sua macro-região. Então, sobre a disposição final, né, daqueles 66,6 milhões de toneladas coletadas, para as unidades de disposição em solo, então vão 65,3, porque a nossa recuperação é baixa, que nem eu mostrei para vocês, né, e para onde está indo essas 65,3 milhões de toneladas? Para lixões, aí a gente tem 14,6%
dessa massa de resíduos ainda está indo para lixão, para 1.545 lixões que existem no país, que foram identificados em 2020 em operação. Para aterros controlados, nós temos 11,6% ainda da massa de resíduos do país, indo para 617 unidades, e aterros sanitários, né, que nós temos 652 unidades em operação em 2020, foram 73,8% dessas 65,3 milhões de toneladas. Então, embora ainda tenhamos lixões, a maior parte dos resíduos do país estão indo para aterros sanitários, tá? Para esses 652 aterros sanitários, né? Lógico que isso tem variações para as macro-regiões, né? Então, mostra aqui para vocês o mapa, né? Nem todo o país, lógico, as macro-regiões aqui, sul, sudeste, né? Elas trazem para uma melhor, puxam esse dado aí para esse 73,8%, mas é importante vocês enxergarem como é que está aqui. Isso aqui é em relação à massa, tá? Então, não em percentual, né? Então, a gente tem 10 milhões de toneladas indo para aqui na macro-região Nordeste, né? Indo para aterros controlados, então, e que mostra... Opa, peraí que volto aqui. Então, a gente tem distribuições ainda diferentes aí para cada macro-região, e convido vocês a darem uma olhadinha, tá? O nosso país, então, gera muitos empregos no sistema de resíduos, né? Como não é parecido com água e esgoto, né? Água e esgoto a gente tem aí dutos, né? Que conduzem a água e o esgoto por exemplo, de uma estação de tratamento de água até chegar na torneira do cidadão. Em relação a resíduos, a gente tem aí o sistema de coleta que é extremamente dependente do trabalho de pessoas, né? Então faz com que o país gere muitos empregos no sistema de manejo, de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, né? O país, nós identificamos aí 291,6 mil trabalhadores envolvidos diretamente no serviço de manejo de resíduos sólidos e mais 15,4 mil empregos temporários, né? Então, empregos diretos e temporários. Com uma distribuição não tão regular aí desses empregos, a região sudeste comportando a maior parte da geração desses empregos, tá? Aí a última informação mesmo, já vou encerrar essa parte de informações que o SNIS consegue trabalhar, falar sobre a parte financeira, né? Parte financeira é a cereja do bolo, todo mundo gosta de conhecer essa informação. Sobre a cobrança pelos serviços de coleta domiciliar, transporte, tratamento e destinação final, o SNIS identificou que nós temos 1.851 municípios que realizam cobrança pelos serviços. Então, 40,3% da nossa amostra indicou ter cobrança. Olha só como a gente traz no mapa isso coloridinho, né? Puxa vida, né? Uma predominância dos municípios da região sul e da macro-região sudeste, né? Parte do centro-oeste, com cobrança estabelecida. Ainda temos muito para evoluir, ainda mais nesse contexto do novo marco do saneamento, né, em que se colocou mais incisivamente que aquele município que não estabelecer a sua cobrança, ele vai estar numa condição de renúncia de receita, né? Então, é importante, a gente está observando bem esse dado, que a gente acredita que vai evoluir muito nos próximos anos, teremos mais cobrança estabelecida, né? E como que funciona esse desempenho financeiro aí dos órgãos gestores, né? Nós temos, mesmo com a cobrança estabelecida desses 1.851 municípios, nem todo município consegue suprir com o gasto que foi o manejo de resíduos, né? Então, a gente faz essa análise de desempenho financeiro, então, aqueles que têm cobrança, ainda assim, só conseguem custear 56,5% do seu custo, né, com variações, que nem eu coloquei aqui para vocês, a gente tem desde a região sudeste, que consegue suprir 65,1%, até a macro-região norte, que os municípios que têm cobrança só conseguem suprir 28,5% do seu custo. Então, além disso, precisa ter um trabalho de que essa cobrança de taxa ou tarifa, ela supra, né, com o custo do manejo, para termos serviços com qualidade, né. Então, onde que a gente consegue enxergar isso tudo? Vou tomar mais um golinho de água aqui, com licença, né? Para mostrar para vocês onde que a gente consegue consultar essas informações. Então, nós conseguimos consultar essas informações no aplicativo Série Histórica do SNIS, aqui no ponto 1 que eu trago para vocês, onde gera
planilhas de dados, você pode consultar todos os dados do seu município, que desde o início, desde a primeira vez que foi inserida informação do SNIS, desde 2002, nós temos a nossa série histórica, então você consegue colocar lá o seu município e baixar as planilhas de dados e consegue fazer, por exemplo, um balanço do que aconteceu de 2002 para cá, se o seu município respondeu em 2002, né? Ou desde a primeira vez, como é que está a evolução desse sistema, né? Além disso, o site do SNIS tem 3 painéis de informações muito interessantes, que é o painel do setor de saneamento, o painel de indicadores e o painel de manejo de resíduos sólidos. Vou mostrar para vocês cada um deles aqui. Esse aqui é o painel de informações sobre saneamento, traz informações gerais sobre o setor, sobre o saneamento, daí são todos os módulos, que nem eu falei para vocês, e tem uma partezinha aqui que é sobre resíduos sólidos, né? Depois a gente tem o painel só de resíduos sólidos, né? Que mostra aqui dados do país. Aí a gente traz mais informações específicas, né, sobre resíduos. A gente tem um painel de indicadores também. Esse aqui você consegue ver o seu município, que foi aquele que eu mostrei em Santa Catarina. Eu vou navegar com vocês rapidinho antes da gente encerrar para as perguntas, porque eu acho que eu tenho mais um tempinho. Tenho, acho que está tranquilo de tempo. Eu vou entrar, eu já deixei as abas preparadas, vou mostrar para vocês. E esse painel de indicadores, que é o mais interessante, ele mostra todos os indicadores. Por exemplo, aqui está selecionado o estado de Santa Catarina. E a gente consegue fazer uma avaliação comparativa com o estado de Santa Catarina, com a macro-região e com o Brasil aqui, ó. Nesse quadrinho aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, o indicador N006, despesa per capita com manejo de resíduos em relação à população urbana. O estado de Santa Catarina apresentou, né, R$ 148,87 por habitante ano. E aí a macro-região sul 125 e o país 141. A gente consegue fazer uma comparação. Isso para todos os indicadores, né? Queria mostrar para vocês, para os 15 principais que o SNIS analisa, tá? A gente tem 47 indicadores, mas os que a gente apresenta em análises, mais especificamente, são 15, um conjunto de 15 indicadores, tá? E aí eu peguei aqui o município de Angelina para dar um exemplo, tá? Então aparece aqui em Angelina, a população de Angelina, né, que ele está adimplente, e também mostra aqui os indicadores de Angelina, né? Então a gente consegue ver cada um. Aí clicando em cima do indicador, a gente vai ver aqui a visualização comparativa, né? Então eu trouxe aqui a visualização comparativa do IN31, que é a taxa de recuperação, e como é alta a taxa de recuperação do município de Angelina. É um case de sucesso aí que o SNIS sempre gosta de mostrar. Ele tem 62,62% de recuperação de resíduos. Eles trabalham fortemente, inclusive, na recuperação de orgânicos, né? Então, é bem interessante, né? Embora esse dado ele é mais específico para a questão de recicláveis secos, tá? Lá no site, né, eu queria mostrar para vocês que a coleta já começou, né, então a gente deixou bem lá no snis.gov.br um banner para você que vai preencher os dados do SNIS. Clicar aqui, aí vai ver que os 3 módulos estão com coleta em aberto, você pode clicar aqui em resíduos sólidos, aí vai aparecer os nossos manuais de preenchimento, o cronograma de coleta, o acesso ao sistema, né, você pode fazer o download de todos esses materiais. E eu acho que eu vou entrar lá na navegação, eu vou tirar aqui do PowerPoint, deixa eu pegar aqui a navegação. Geraldo, me diz aí se você consegue ver aqui se está aparecendo a minha tela aqui do site do SNIS, está aparecendo? Sim. Como é que está aí? Sim, legal. Aparece sim. Então, eu tô aqui online no site do SNIS, tá? Então, só para mostrar para vocês onde que fica isso tudo, né? Então, coloquei snis.gov.br, você vai ver aqui o site. Aqui no site de cara, né, de pronto, tem a coleta de dados do SNIS. Quem quer ir lá inserir as informações, clica aqui que já vai lá direto para a página de coleta, né, para ir para o sistema de coleta. Os painéis que eu falei para vocês, então, estão aqui os nossos painéis, né? Então, você vai clicar em cada um deles e ele vai abrir, por exemplo, aqui o painel de indicadores, que foi o que eu mostrei para vocês, que é interessante, né? Olha aqui que legal como é que aparece o painel de indicadores. Vamos pegar aqui macro-região, então, Sudeste. Vamos pegar o estado de São Paulo. Clico aqui em São Paulo. E aí vai abrindo o município, ele vai carregando, né? Pra vocês verem como a gente tem muitas informações, ele vai carregando devagarinho.
né? Esse aqui é para água e esgoto. Deixa eu até passar aqui para resíduos sólidos, que eu fiz uma pequena confusão, ó, para resíduos sólidos. Então, a gente tem para água, esgoto e resíduos sólidos, né? Então, ó, São Paulo, resíduos sólidos. Os vermelhinhos a gente já sabe que estão inadimplentes com SNIS, né? Aí, por exemplo, eu vou pegar aqui Itapetininga, São Paulo. Cliquei em Itapetininga, ele selecionou Itapetininga, e tem os indicadores de Itapetininga aqui. Então, despesa per capita. Eu clico aqui na despesa per capita, ele vai me mostrar um comparativo da despesa per capita. Vocês viram que interessante? Deixa eu fechar aqui. Então, o painel de resíduos sólidos que nós fizemos uma análise específica, né? Queria mostrar para vocês também. Ele está abrindo aqui, carregando os dados. Aí ele carrega, e a gente tem uma série de filtros, eu queria mostrar isso para vocês, por isso que eu estou abrindo. Então, a gente tem esse painel geral desde 2014, tá? Que vocês podem colocar, por exemplo, aqui, 2014, ele vai alterar os dados para o que era em 2014. 2019, ele vai botar os dados para o que era em 2019, tá? E, por fim, esse painel aqui, que é o painel do saneamento que eu tinha mostrado para vocês. Esse painel aqui, que é de todo o saneamento, não é só resíduos sólidos, ele faz por macro-região também. Então, ó, macro-região norte. Então, tem aqui os dados da macro-região norte, isso para 2020, né? Esse aqui é só 2020, os dados. Mas também tem aqui para os estados, né? Então, vamos pegar aqui o estado de São Paulo, clicamos no estado de São Paulo, ele vai ter uma visão geral do saneamento para o estado de São Paulo. Eles são 2 páginas, né? A gente pode clicar aqui na outra página, vai mostrar mais um conjunto de informações onde as informações de resíduos se encontram, tá? Tayana, Pronto, pessoal, queria mostrar as dados do SNIS, onde... Oi, diga. Não, é que a sua voz deu um Uma silêncio aí, cortada? não sei se foi para todos, mas se você puder repetir a última fala, a gente agradece. Ah, tá. Não, é que eu estava mostrando aqui o painel geral, né, de saneamento, e eu mostrei para o estado de São Paulo, e que a gente tem 2 páginas aqui completas de informação, tanto da parte de água e esgoto, drenagem urbana, e de resíduos sólidos a gente tem aqui uma partezinha nessas páginas, né, que eu convido vocês a navegarem, e aí mostra aqui um retrato de São Paulo, aí pode mostrar o retrato da macro-região sudeste, mostrar o retrato do Brasil também, né? Os painéis, eles são bem flexíveis para olhar essas informações, tá? Aí, a última coisa que eu queria mostrar para vocês na navegação, que quando a gente passa aqui para baixo e clica na série histórica dos dados do SNIS, você vai abrir essa aba de série histórica. Aqui a gente pode selecionar por módulo, que é água, esgoto e resíduos. A parte de drenagem ainda não está em série histórica, mas num futuro breve vai vir para a série histórica também. E aqui a gente faz as consultas, né, por gestores municipais, o ano de referência que a gente quer olhar, se são todos os anos, né, a macro-região que nós queremos olhar, os municípios que a gente vai querer selecionar. Eu, no caso aqui, estou botando todos os municípios do país, né, mas você pode selecionar o seu município, ou selecionar um conjunto de município do consórcio que você faz parte, enfim, e fazer uma consulta desses dados. Se o município respondeu, todas as informações estarão aqui, né? Então, por exemplo, eu vou botar aqui a Crelândia, vou consultar, vou colocar todos os conjuntos de informações. Você pode só selecionar a informação que você quer também. Vou fazer a consulta, ele vai gerar a consulta e vai gerar uma planilha, tá? E aí você faz o download da planilha, gerar a planilha e vai baixar um Excel e você pode trabalhar esse dado melhor, tá bem? Bom, voltando aqui, eu acho que eu já terminei essa parte lembrando, né, não deixem de entrar lá para preencher os dados do SNIS, né? Quero deixar dicas importantes para quem vai preencher o SNIS, né? Compreender a equação básica do caminho do resíduo, que é o balanço de massa, o que eu coletei diferenciado ou indiferenciado, então convencional e seletivo, menos o que eu recuperei através da recuperação de recicláveis secos ou orgânicos, né? Eu tenho que declarar a disposição em solo, se é em lixão, se é em aterro controlado, se é aterro sanitário, né? Então, a gente faz essa matemática das quantidades, né? Para o prestador sempre ficar alerta ao balanço de massa.
E que existe uma diversidade enorme de formas de fazer a prestação do manejo dos resíduos sólidos, que são as rotas tecnológicas. Quanto mais complexa, né, a gente tem sistemas assim que podem ser muito, muito complexos, né? Então, a gente tem coleta regular, com coleta diferenciada e indiferenciada, pode ter um transbordo ou não ter um transbordo, pode ser isso feito de forma compartilhada com mais municípios, para a gente compartilhar os custos, né? Pode ir para tratamento de compostagem, tratamento de triagem, e também para as unidades de disposição em solo, aterros sanitários, que pode ser exportado para um município ou não. Então, tem diversas formas de prestar esse serviço de resíduos, né? Eu vou deixar agora encerrar aqui para as perguntas, tá? Deixar bem aberto, acho que foi bastante conteúdo, mas se a gente não tiver pergunta aí do nosso público, eu tenho um conjunto de perguntas frequentes que eu posso acionar aqui, mas queria realmente deixar aberto e agradecer a oportunidade de trazer essas informações para vocês, tá? Deixa eu tirar aqui, descompartilhar a minha tela, só um instantinho, então romper o compartilhamento. Pronto. Pronto, É estamos isso, juntos. gente. Obrigado, Tayana. A sua explanação demonstra o domínio que você foi adquirindo, né, da plataforma, da análise dos dados. Uma opinião minha, pessoal, de rodar aí o país, eu vejo que as informações geradas pelo SNIS, elas ainda são desconhecidas e muitas vezes ignoradas por grande parte dos gestores públicos. Então, a sua explanação nos trouxe, para além da coleta de dados, a riqueza das análises e como podemos fazer as consultas, e se não houver um indicador que tenhamos interesse, nós podemos extrair do sistema dados. Então, a plataforma tem esse caráter interativo. Tudo isso acho que foi muito interessante ouvir da sua parte. Nós temos aqui algumas perguntas que você já respondeu ao longo da sua fala, mas eu vou ressaltar. A primeira pergunta foi quais são os relatórios mais recentes, né, publicados pelo SNIS, e onde eles podem ser acessados. Você já respondeu. Essa semana mesmo, né, tivemos um lançamento de uma publicação, e eu coloquei aqui no chat um link. Por favor, me corrija se eu coloquei o link errado, mas eu localizei aqui rapidamente para contribuir com... Eu estou deixando o link geral também para as pessoas irem lá e explorar, porque tem diversos links, diversas informações lá dentro, né? Então, para as pessoas entrarem mesmo. O site está bem intuitivo também, para ajudar você a buscar informação. Eu vou deixar também aqui o e-mail, esqueci de colocar o e-mail. Quem tiver dúvida, alguma coisa de onde encontrar, pode mandar uma mensagem para a gente, que a gente ajuda aqui no MDR, né, encontrar qual é a parte do site, né, a gente está aqui à disposição para ajudar. Então, essa também foi uma pergunta. Os participantes elogiaram a sua explanação de forma geral, agradeceram a dica dos manuais de preenchimento, que às vezes são negligenciados, né? A gente, no manuseio da plataforma, eu mesmo já cometi esse erro. A gente acha que é mais fácil perguntar, né? Mas tem um manual lá que tem um passo a passo. E também queria dizer para todos que o nosso próximo webinar é sobre o preenchimento dos formulários. Então, vamos ter a colaboração de uma pessoa que já vivenciou o preenchimento, que é a Thaisa Silveira, de um dos municípios de Minas Gerais. Ela é bióloga e ela faz anualmente esse preenchimento, e ela vai colaborar conosco. Eu vou anunciar aqui o próximo webinário no mês de maio, ainda dentro do prazo de preenchimento, né? Porque dá para esclarecer aí as dúvidas, mas você já respondeu, então, que o sistema dispõe dos manuais de preenchimento, mas o pessoal está perguntando se, além do e-mail, existem contatos telefônicos. Temos sim, eu vou passar também, deixa eu botar aqui, deixar à disposição.
alguns contatos nossos, que daí é direto com a equipe técnica de resíduos, tá? Então, aqui, o 1396, o 1403, o 1229. Deixa eu botar. Pronto, já deixei aqui no chat também. Legal, legal. E aqui, uma pergunta aqui, que para mim também, para mim foi uma pergunta nova que eu não saberia responder, acho que você é a pessoa certa. O SNIS emite atestados de adimplência aos municípios, um documento físico? Exatamente, a gente emite, ao final da coleta, fica disponibilizado dentro do sistema, então o prestador pode entrar, mesmo com a coleta encerrada, vai entrar dentro do sistema e vai ter lá os downloads de documentos disponíveis para download. E aí vai ter tanto o seu formulário preenchido, que preencheu no ano anterior, quanto o atestado de adimplência. Isso lá em dezembro, depois que a gente publica, a gente deixa disponível o atestado de adimplência, né? Então, hoje, se for entrar dentro da plataforma, vai ter o atestado de adimplência, mas ele é o atestado do ano de 2020, porque as informações de 2021 ainda não foi encerrado, o sistema ainda está coletando dados, a gente ainda vai analisar essas informações, e em dezembro nós vamos emitir esse atestado de 2021, que é válido para o ano que é o último atestado, no caso, né? Sim, então, sim. É sempre em relação ao ano de referência. Então, sim, o atestado de adimplência fica disponível dentro do sistema, ele é emitido. Além disso, também tem o recibo de preenchimento. Então, se você preencheu lá, olha, terminei o preenchimento. Aí vai ter um recibo, preencheu, tá aqui o seu recibo que você preencheu. O atestado vai sair só depois, porque a gente vai confirmar, consistir toda essa informação antes, né? Consistir dessa informação, beleza, você tem um atestado de adimplência, tá? Então, são 2 documentos, recibo de preenchimento e atestado de adimplência. Perfeito, perfeito. E nós, do Viraceira, a gente faz uso frequente dos dados gerados nos relatórios do SNIS e os utilizamos em todos os nossos diagnósticos para subsidiar as intervenções e evidenciar também o impacto de transformação ambiental que nós buscamos, né, no nosso trabalho. A nossa equipe sabe disso. Está me ocorrendo aqui, e às vezes nós nos encontramos municípios, normalmente são os pequenos, que os dados não foram reportados. Isso nos dá uma dificuldade ali, porque os dados do SNIS são oficiais, né? Existem outras fontes, outras possibilidades de dados, mas a gente mantém e prioriza o SNIS. Então, me ocorre aqui que todo o conteúdo que você trouxe, abordar esse tema, ajuda nesse convencimento dessa relevância, né? Eu queria alertar, assim, as pessoas que nos assistem, né? Às vezes você quer saber, assim, quer ter um panorama rápido de como que está o saneamento no seu município, né? Me chamaram para uma reunião e eu quero ver rapidamente como é que está, assim, porque eu preciso apresentar. Você pode entrar lá dentro de um painel daquele nosso, clicar lá no seu município e você vai ver aqueles indicadores. Eles são indicadores financeiros, indicadores sobre coleta, e tem tudo lá disponível. Você consegue fazer rapidamente um pequeno relatório que vai lhe auxiliar e vai contribuir com o seu trabalho, né? Por exemplo, se você é um membro da comunidade, né, um membro da sociedade civil, de uma ONG, que faz o acompanhamento do saneamento, né? Bom, isso é um sistema que possibilita que você faça o controle social. Olha que bacana, o cidadão tem lá ferramentas que são intuitivas, que estão bem explicadas, e que ele pode pegar aquilo e ir para uma audiência pública e falar, olha, o percentual de cobertura aqui do nosso município é esse, foi o que o município declarou, não sou eu que estou falando que tirei esse dado, não, é uma autodeclaração do próprio município. Poxa, a gente pode evoluir, como é que nós vamos evoluir nisso? A gente não tem recuperação de resíduos, por que nós não temos recuperação de resíduos? O que está faltando no nosso município, né? Então, tudo isso são instrumentos e ferramentas que fazem com que a gente consiga trazer um melhor para todos, né, no saneamento, né? Tanto o gestor, que muitas vezes precisa de um apoio da comunidade, que a comunidade solicite mesmo, né? Que tenha essa melhoria
dos sistemas de resíduos, né? Porque a gente sabe que às vezes um técnico municipal, um gestor técnico, quer muito evoluir o sistema, mas às vezes precisa de um apoio do político, né? Que às vezes é uma vontade política, né? E a vontade política vem da vontade popular também, né? Às vezes um morador ir lá pressionar uma associação de moradores, né? Então é muito legal, é uma relação muito saudável quando tem tudo isso, né? E aí isso traz um apoio para os técnicos que conseguem fazer mais e melhor, né? Então é muito importante a gente trazer o sistema como essa ferramenta, tanto do planejamento, quanto também um mecanismo de controle social e apoio social, que eu gosto de falar também, né? De apoio. Então, a gente vê como uma questão, assim, um relacionamento muito saudável quando é baseado em dados, em dados consistidos, né? Então, outras informações existem, né? Existe por aí outras fontes e tal, mas é sempre importante você se perguntar, como essa informação foi coletada? Ela foi consistida? Como que foi tudo isso, né? Então, a gente não descarta a utilização de outras fontes, isso é importante também para a ciência, para a academia, né? Mas sempre lembre, né, que a gente tem um sistema de informações público gratuito e que é o maior do país, e que é o SNIS, né? Então a gente faz essa propaganda aí porque às vezes o que é público é muito bom e o SNIS é muito bom. Muito legítimo isso. Eu tenho aqui também, o tempo permite, para você tá bem, responder mais algumas perguntas? Claro, por favor, Tá. a gente tem até as 10 ainda. Tá, então eu tenho aqui uma pessoa que pergunta se poderia ter acesso à gravação, então informando novamente a todos que estão conosco nessa manhã que nós faremos sim a divulgação da fala da Tayana nas nossas redes sociais, aliás, na nossa rede social do YouTube, vir a ser, e vocês serão comunicados aqui. Todos os que fizeram inscrição integram agora um cadastro para nós comunicarmos os próximos webinários e a gente informa, então, como acessar esse conteúdo na íntegra, né? Na nossa rede social. Uma outra pergunta, Tayana, aqui um elogio, ótimas explicações. Gostaria de saber se as informações do SNIS tem também projeções de crescimento dos impactos ou estimativas de crescimento de consumo / tratamento utilizando os dados. Nós não realizamos estimativas a futuro, assim, né? O SNIS não trabalha isso ainda, né? Porque elas precisam de mais subsídio, né? Que não só a informação que o próprio município presta lá, né? Do que está acontecendo, ela necessitaria de análises econômicas, né, de como que está o consumo no país, por exemplo, né, e a gente não faz esse tipo de análise, não é o fim não é o objetivo do SNIS ainda, né, não sei, salvo uma nova orientação, né, que isso pode acontecer, e a gente não trabalha com isso, essas estimativas a futuro. O SNIS faz algumas estimativas em função da nossa amostra não ser uma amostra censitária. Então, nós estimamos informações para o país inteiro. Então, isso é uma forma de estimar também, quando nem todo município responde, ainda assim a gente consegue estimar informações para o país inteiro. Então, quando eu trago ali uma informação da macro-região sul, da macro-região sudeste, norte, porque nós temos dados suficientes para realizar estimativas, né? Mas não a futuro, né? Então, isso eu queria deixar bem claro para vocês. Lembrando que também o consumo, né? A geração de resíduo não é o objeto, o SNIS não trabalha com o dado geração. A gente trabalha com o dado massa coletada. Existe uma diferença aí sutil, porque a massa coletada é o que é detectado pelo município, né? Então, nem toda a massa é coletada porque a gente tem déficit de atendimento, né?
E também a gente tem descaminhos de resíduos, aquele resíduo que é queimado, aquele resíduo que nem chega a entrar dentro do sistema, né? Então a gente trabalha com a informação massa coletada, tá? E não que não dê para fazer uma estimativa de geração, é possível fazer, baseado na questão dos déficits. Se o déficit se comportar da mesma maneira que a nossa amostra se comporta em relação à coleta, a gente consegue fazer uma espécie de estimativa de geração, mas o SNIS ainda não faz essa estimativa, mas é possível aí mais no futuro que a gente trabalhe, né? Além de todas essas análises que a gente evolui a cada ano, né? Esse ano nós realizamos novas análises, né? Por exemplo, a análise de concessões é uma análise nova. A análise de políticas e planos não era algo que o SNIS Resíduos Sólidos publicava e nós estamos publicando. A gente vai fazer uma análise na publicação de setembro, né, que é sobre o encerramento dos lixões, porque é algo que as políticas públicas estão acompanhando, né, de perto. Então o SNIS está se propondo a fazer essa análise. Então a gente tenta sempre evoluir e trazer uma análise nova todos os anos, né. E a gente pretende aí trazer, quem sabe, numa próxima oportunidade, num próximo ano, trazer uma visão aí sobre a geração, não só sobre a massa coletada, né? E eu queria dizer também para quem nos assiste, que são dos municípios, dos gestores municipais, que o nosso trabalho é muito de parceria com vocês, assim, que o SNIS às vezes é aquele momento chato do ano, que tem que prestar informação, mas assim, a gente entende toda a questão que vocês têm os seus problemas do dia a dia dos municípios para resolver, né? Aí chega mais essa demanda do SNIS, que a gente entende que é difícil, mas que a nossa equipe está aqui muito disponível para estar nessa parceria, para que vocês consigam passar por essa atividade de uma maneira menos sofrida possível, né? Então, liguem mesmo para a gente, eu deixei os nossos contatos aqui, liguem para a gente, porque nós nos vemos como parceiros aí nesse processo, que é um pouquinho difícil, mas que juntos a gente consegue passar por isso de uma maneira mais fácil. Muito bom, Tayana. Muitos elogios aqui à sua explanação. Tem aqui uma dica para esse momento de análises, né? Se existe aí a possibilidade de trazer uma análise do impacto da pandemia, do Covid-19, no saneamento, né? Se existe isso previsto nesse próximo estudo a ser publicado. E eu vou emendar aqui com a última pergunta. Esse atestado de adimplência, ele pode ser emitido pelo sistema, existe um recurso ali, não é só digital, não. A pergunta é essa, ele pode ser impresso ali. Sim. Ele é emitido, ele gera um PDF, você pode imprimir esse PDF, você pode salvar ele online, né? E pode também fazer a impressão desse documento. Tá bem. Desse recurso. E o mesmo se aplica aos relatórios, né? Os que são publicados, os produtos gerados pela SNIS, que são disponibilizados em PDF, poderiam ser, se for do necessário, pelos gestores serem impressos também. Exatamente. Sobre a pandemia, nós não realizamos esse ano, porque esse ano a nossa publicação de 2020 de 2021 foi relativo aos dados de 2020, então foi um ano completo de pandemia, né? E nós não realizamos a análise de impacto de pandemia, porque em relação aos resíduos domiciliares e públicos, nós tivemos uma amostra, que eu mostrei para vocês o quanto que a nossa amostra aumentou, né? Nós tivemos um aumento de amostra de cerca de 23%, porque com essa solicitação de que os prestadores precisam preencher o SNIS para ter acesso a recursos federais, a gente teve um boom aí na nossa amostra, foi a maior amostra da série, né? Então é o recorde da amostra. E por isso, né, a nossa análise, ela vai ter que, a gente até vai tentar dar uma olhada em relação a isso, mas ela tem que ser, então, um comparativo em relação a um ano anterior, a gente vai ter que pegar uma amostra padrão, fazer um recorte de amostra padrão para dar uma olhada em relação a isso. Mas o impacto da pandemia, ele se deu muito em relação aos resíduos de serviço de saúde.
E quando eu mostrei para vocês lá no iniciozinho, né, o SNIS ele tem descontinuado as análises de resíduos de serviço de saúde, porque isso tem ficado na alçada do Ministério do Meio Ambiente, do sistema CNIR, né? Então, muito em função disso, né, o SNIS não resolveu não aprofundar em relação a isso, e também muito porque nós estamos aí nesse processo de novas publicações, de trazer mais publicações anuais, né, que fez com que as nossas equipes estivessem envolvidas nessas análises adicionais. Então, a gente está bem envolvida nessas publicações que surgiram, nessa nova abordagem de publicação, e aí a gente não investiu por uma decisão interna, né, nessa análise dos impactos da pandemia. Por esses dois pontos, né? Tanto porque os dados de resíduos de serviço de saúde estão na alçada do Ministério do Meio Ambiente e por causa dessa nossa transição na forma de publicar, né? Mas nada que impeça que mais à frente a gente faça análise desses dados, porque é um dado de série histórica, ele está lá, a gente vai poder enxergar melhor esse recorte histórico, né? Esse momento da história do nosso país, que foi um momento da pandemia, né? E, enfim, né, nada que não seja impossível da gente fazer mais para frente. Tayana, eu vou fazer agora uma pergunta minha para você e peço que você finalize com palavras mais gerais aí, que você queira nos trazer. A minha pergunta é se existe no mundo alguma ferramenta parecida com o nosso SNIS, né? Você tem eu vou falar conhecimento como pesquisadora? A gente está fazendo uma publicação aí, ela está prestes a sair, né, sobre o SNIS, até para deixar isso mais exposto academicamente para o mundo, né, mas dos pesquisadores que a gente conversa, com as leituras que a gente faz, assim, um sistema tão robusto, que tenha todos os componentes do saneamento, né, atrelados. Quer ver quando entrar o sistema de drenagem, né? Eu vou dizer para vocês, eu ainda não vi, né? Se alguém tiver conhecimento, porque às vezes a gente não vê tudo nesse mundo, né? Se alguém aqui que está participando tiver conhecimento de algum outro sistema de informações que seja tão robusto quanto é o SNIS, num nível de detalhamento tão assim preciso, né? E com uma série de tantos anos, porque pode ser que tenhamos um sistema tão completo, mas com uma série de tantos anos, mais de 20 anos, né? Eu vou dizer para vocês que eu não conheço. Se alguém conhecer, por favor, me manda ali no e-mail que eu vou ter uma satisfação enorme de conhecer, olhar, até de aprender, né, com esse sistema. Ou com outros sistemas também, se que vocês tiverem conhecimentos mais recentes e quiserem mandar aqui para a gente. A gente gosta muito de olhar outras práticas e boas práticas para fazer com que o SNIS sempre evolua, né? Obrigado, Tayana. A gente vai encerrar. Você tem algumas palavras finais para nos trazer? Eu quero agradecer, assim, muito pela oportunidade, pelo espaço, a atenção de todos que estiveram até as 10 horas aqui conosco, né? E dizer mais uma vez, reafirmar que é isso, nós aqui estamos à disposição, podem nos ligar, eu espero que essa apresentação tenha nos aproximado, uma relação mais próxima aí dos municípios, né? O SNIS é feito por pessoas que estão aí também ralando todos os dias, num outro contexto, nesse nosso contexto de informações, né, mas que a gente acredita muito nessa parceria e nesse trabalho de união, viu, gente? Mais uma vez, muito obrigada, e obrigada a Viracer pela promoção desses diálogos, e eu desejo que a próxima discussão, o próximo webinário também seja muito frutífero, e se surgirem dúvidas desse próximo, podem ligar aqui para a gente, que a gente está aí para ajudar. Muito bom, contribuiu muito, Tayana, muito obrigado pela sua atenção e esse tempo que você dedicou. A gente quer anunciar a data e o tema do próximo webinário. Ele será no dia 13 de maio, numa sexta-feira também, das 8h30 às 10, portanto, no mesmo horário. E nós vamos aprofundar o módulo resíduos sólidos do SNIS, abordar especificamente esse módulo, e teremos conosco, eu já falei, né, mas vou ressaltar aqui, já
agradecer a bióloga Thaisa da Silveira, que estará conosco, procurando ajudar, entrando ali no detalhamento do preenchimento eletrônico dos formulários, abrindo também o sistema. E aí queremos a adesão de vocês, a presença de vocês. Por favor, repercutem esse webinário para outros colegas, outros municípios. Esse é o nosso objetivo aqui. E lembrar, né, Tayana, que o reporte de dados se encerra-se no dia 30 de maio. Então, 30 de maio, está aberto aí. Por favor, pessoal, vamos, não deixem para a última hora, porque a última hora sim é mais complicado. É verdade. E nós estamos também planejando realizar um webinário sobre o Sinir Mais. O Sinir Mais é a nova versão do Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos, que também traz uma interface mais interativa, que vai permitir a emissão do MTR, do Manifesto de Transporte de Resíduos, e nos próximos dias a gente já iniciará a divulgação desses 2 eventos nas nossas redes sociais Viracê. Obrigado a todos pela participação, obrigado, Tayana, obrigado, Martiniano, obrigado à nossa equipe técnica e a todos que estiveram conosco até esse momento. Um bom dia. Obrigada, bom dia, bom dia. Tchau.